eu coloquei o material para download, né? Caso alguém não tenha feito, né, baixado o material, é só pegar ali o link do Google Drive, baixar o material, porque o material é importante. Esse material eu atualizei no feriado, né? Ele já tem sido usado nos meus cursos online de redação oficial, mas eu atualizei, enxuguei, para que nós possamos, então, aproveitar essa 1 hora, por aí, 1h10, da nossa aula. Gente, eu divido, né, a redação oficial em 3 partes. A parte 1, que é a parte introdutória, em que nós fizemos um panorama da redação oficial, apresentamos os conceitos, né, as melhores definições do que seja redação oficial e especialmente as características que hoje, né, o novo manual chama de atributos. Essa será a nossa parte 1. Na parte 2, nós iremos falar sobre os pronomes de tratamento, que tem uma determinada polêmica, né, gente? Em razão do decreto presidencial, né, que acabou trazendo algumas alterações. Então, o decreto 9758 de abril de 2019, que muda, né, as formas de tratamento para o Executivo Federal. E aí, na nossa prova, nós provavelmente, né, teremos o Executivo Municipal, então não altera, mas é bom nós ficarmos ligados. Então, na parte 2, nós falaremos sobre os pronomes de tratamento. E na última parte, então, nós falaremos sobre o chamado padrão ofício, né? O ofício e as principais características em termos, inclusive, de diagramação dos modelos de ofício. Eu, para a live, optei apenas em falar sobre o ofício, tendo em vista que, né, nós temos um tempo que é apertadinho, tá bem? Então, vamos lá começarmos a falar sobre o panorama da comunicação oficial, né? Gente, inicialmente nós precisamos entender que, independentemente de ser fala ou escrita, e aqui a redação oficial é apenas no plano da escrita, nós estamos nos referindo a uma situação de comunicação, tá? Então, a teoria mais utilizada para explicar como se dá a comunicação é mais ou menos o que vocês têm na tela. Eu digo mais ou menos porque eu preciso explicar algumas modernidades, digamos assim. Então, em regra, nós temos um emissor que vai mandar uma mensagem para um receptor se valendo de um canal e de um código. Então, o emissor é quem envia, receptor é quem recebe, a mensagem é o assunto, é do que trata, né, a comunicação. O canal é a forma utilizada para essa comunicação se dar. Por exemplo, aqui eu estou utilizando, além da minha fala, plataformas, né, como o OBS, como o YouTube, e o código, né, em se tratando de comunicação oficial, por hora, né, vamos falar aqui comunicação no geral ainda, é o português, né, a língua portuguesa. Na redação oficial, o detalhe é que a língua portuguesa tem que ser a culta, tá? Então, em tese, gente, o Jacobson, que foi o criador, né, dessa teoria, deixa eu modificar aqui a minha posição para não tapar ali para vocês, né, o Jacobson, que é o criador desta teoria, ele, né, trouxe alguns elementos para a comunicação. E vocês vejam, parece uma teoria tão simples, né, mas extremamente complexa, porque consegue dar conta de toda e qualquer comunicação, digamos assim. Um emissor manda uma mensagem para um receptor, se valendo de um canal e de um código. O que muda na nossa atual conjuntura? Muda que, além do emissor mandar uma mensagem para o receptor, é fundamental o feedback, é fundamental o retorno, né? Então, a setinha de volta, ela é extremamente necessária. Então, o nome dessa seta de volta em vermelho ali que vocês estão vendo é o feedback, né? E aliado a isso, diria Bauman, todas as comunicações, né, se dão numa relação espaço-tempo, que vulgarmente nós chamaríamos de contexto. Muitas vezes, né, gente, quase sempre, o contexto ele é decisivo, né, para nós entendermos a comunicação, tá? Qualquer que seja ela. Então, por exemplo, se eu encontro duas pessoas num bar
conversando, né, sobre uma vacina, enfim, eu preciso me dar conta que o tempo e o espaço, né, dessa comunicação é o tempo do Covid-19, por exemplo. Tá? Então, a teoria do Jacobson ela foi muito feliz, né, porque realmente tenta explicar como nós nos comunicamos. E já diria o falecido Chacrinha, né, quem não se comunica se trombica. E em se tratando, então, de documentos oficiais, nem se fala, né, gente? Porque um documento oficial vale como prova, um documento oficial serve para regrar os comportamentos das pessoas, os documentos oficiais servem para regrar o funcionamento dos órgãos públicos, e a pandemia nos exemplifica muito bem, né? Então, agora, com a liberação dos grandes eventos, cinemas, teatros, né, festas, digamos assim, voltam, com toda uma série de regras que provavelmente devem ter sido publicadas num decreto do governador. Então, os documentos oficiais, eles regram a nossa postura enquanto cidadãos, eles servem como prova, eles, então, organizam o funcionamento dos órgãos públicos, né? Imagine a importância que tem, né, a relação espaço-tempo. Né? Então, o Bauman, como disse, ele é muito feliz ao trazer essa importância para o contexto, né, que até então não fazia parte. Em redação oficial, nós temos algumas marcas e o esqueminha aí está bem claro nesse sentido. O emissor, gente, é chamado de signatário. Eu memorizei signatário como sendo de onde sai o documento. Então, S de signatário, S de onde sai. O receptor é o destinatário. Lembrando que também nós podemos chamar o emissor, o signatário, de remetente. Tá? Remetente, mas é mais raro, digamos assim. Tá? E aí eu coloquei para vocês algumas marcas da redação oficial propriamente dita. Como, por exemplo, sempre o emissor, da onde sai o documento, é o serviço público, é a administração pública. Tá? Sempre. O receptor, gente, é público, tá? Sempre é público. Seja um cidadão em relação a um assunto público, né? Um conjunto de cidadãos ou um órgão público, né? Então, tem que ser de interesse público, tá? Por mais que um particular, e isso já foi pergunta de prova, possa receber um documento oficial, né? O assunto é ligado à administração. Tá? Então, o manual da presidência, gente, ele sempre fala em conjunto de cidadãos, mas já foi gabarito de prova dando como resposta apenas um cidadão. Não tem problema. Como eu falo, vamos fazer um evento, né, para as crianças, aproveitando a data de hoje. Então, a administração pública pede patrocínios para as pessoas, para a iniciativa privada, vai usar um ofício para isso. Né? Então, um particular pode receber um documento oficial, mas o assunto é ligado à administração pública. Como está dito ali na mensagem, né? A mensagem, então, é um assunto relativo à administração pública. Lembrando que a mensagem precisa ser clara, precisa ser coerente, dar o recado, precisa haver coesão nessa mensagem, costura entre as frases, entre os parágrafos. É preciso precisão, objetividade, não se perder na encheção de linguiça, como a gente diz. O canal, gente, dependendo da banca, agora nós estamos tendo a notícia de que sairá o concurso para a Polícia Federal, já tem até data para o possível edital, né? 8 de dezembro. A CESP, Sebrasp, chama de redação de expedientes. Então, o canal nada mais é do que os expedientes, que os modelos utilizados. Tá? Então, como disse, nós vamos hoje estudar apenas ofício, né? Que é a minha aposta de prova. Tá? Mas existem outros aí. Tá? Ata, requerimento, alguns foram tirados como memorando, aviso. Né? E o código, gente, tem que ser a língua portuguesa culta, porque, como diz o manual, ela é comum em tese, né, a todos os usuários da língua. Né? Ela não é específica de determinada região, ela não é carregada de regionalismos. Né? Inclusive, já alerto a vocês que não há nenhum problema em utilizar, por exemplo, um estrangeirismo,
desde que se faça o uso do itálico e a devida tradução. Não há problema em utilizar uma linguagem técnica se o documento assim o exigir, mas da mesma forma é preciso uma tradução, uma nota de rodapé esclarecendo o que esse termo quer dizer. Mas, né, a predominância, sem sombra de dúvidas, deve ser a norma culta da língua. Então, estrangeirismos até podem, com a devida tradução, os termos técnicos podem, com o devido esclarecimento, até porque às vezes não tem outro jeito, né, gente? Eu dizia em casa, nesse final de semana, conversando com uma pessoa não tão estudada, digamos assim, o pai me perguntou como é que tinha sido a conversa e eu disse, olha, eu fiquei em dúvida se a pessoa me entendeu. Tentei ser o mais claro possível, amarrar as pontas, né? Começar e concluir o assunto, ligando, né, os exemplos, mas não tenho certeza de que a pessoa entendeu tudo que eu disse, né? Então vocês imaginem, né? Às vezes o uso da norma culta, inclusive, pode ser né, uma barreira, um impedimento, né? Mas a ideia do manual da presidência é dizer que a norma culta da língua ela é, então, comum a todos os usuários do idioma, tá, gente? Então, sempre que vocês estiverem pensando sobre redação oficial, tentem pensar nesse panorama. Quem é o emissor, quem é o receptor. E eu alerto isso, deixa eu só dar uma boa tarde aqui para a Ângela Soares, para o Carlos, para a Tatiana. Eu sempre alerto, gente, em relação às historinhas. Não é tão comum nas bancas nossas aqui, mas às vezes vem os casos, né? Então, fulaninho mandou uma correspondência para o ciclaninho, né? Quem é o fulaninho? Quem é o ciclaninho? Lembrem quem fez um daqueles simulados que nós elaboramos para a prova do IPASP. Eu colocava, né, que alguém que era um servidor mandava um documento para um diretor, né, para alguém, um presidente do IPASP. E eu perguntava qual era o fecho utilizado. Na verdade, eu queria saber se vocês iam lembrar do atenciosamente e do respeitosamente. Como quem mandava estava abaixo, ele tinha que escrever como respeitosamente, porque ele estava mandando uma correspondência para alguém acima dele. Então, eu optei pelo casinho, né, pela historinha, justamente para vocês terem que pensar. Eu costumo dizer, né, gente, eu não tenho vergonha de literalmente desenhar, né? Em dadas circunstâncias, eu faço na minha prova o desenho, fulaninho, beltraninho, bonequinho, né, a setinha, tá? Então, né, não há problema nenhum nisso, desde que vocês exercitem a interpretação aí, tá? Bom, aí, gente, não pode um documento oficial ser ambíguo. A ambiguidade, que é aquela dupla interpretação, ela é um problema. A interpretação tem que ser única. E aliado a isso, né, é preciso que seja mantida a impessoalidade na redação de documentos oficiais. Muita gente, inclusive, confunde a impessoalidade. Impessoalidade quer dizer não julgar, não atribuir juízo de valor. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que não há problema nenhum em se usar a primeira pessoa, né? É aconselhável escrever em terceira, solicita-se, informa-se, mas não há problema em usar venho requerer, né? No caso de um requerimento, por exemplo, eu venho requerer minhas férias. Não há problema, não é proibido. Só que o que não pode é manifestar nossa opinião a respeito, julgar, né? É inadmissível que ainda não tenha sido respondido aquele ofício, né? Isso não. Então, impessoalidade quer dizer não manifestar juízo de valor. E a uniformidade, né, gente, até já foi questão de prova, dizendo assim, ao longo do tempo, nós que estamos elaborando esses documentos, nós nos aperfeiçoamos. Na vida real, a gente sabe que sim, mas como gabarito isso é falso. Em tese, nós não nos aperfeiçoamos. Tá? Em tese, nós já entramos sabendo. Tá? Então, é preciso manter, né, essa uniformidade. É muito comum, e eu já trabalhei em vários órgãos públicos, seja como estagiário, seja como servidor, nós escutarmos a seguinte frase: o meu ofício é assim. O meu ofício.
não existe, gente, o meu ofício, tá? Então, existe o padrão ofício trazido pelo Manual de Redação da Presidência da República, tá? E aí, gente, nesse sentido, a uniformidade, além de se ter esses modelos, né, pré-estabelecidos, inclusive com a tabelinha, digamos assim, do uso dos pronomes de tratamento, diz o manual que a uniformidade ela é garantida porque o receptor, o emissor, é sempre um só, o serviço público, a administração pública. E o receptor é um servidor público, um conjunto de cidadãos, e eu deixei em negrito ali porque pode ser um cidadão só, instituições, porém o assunto é sempre ligado à administração. Então, o fato do emissor, do receptor e do assunto serem padrões, digamos assim, isso também corrobora, isso também colabora com a uniformidade. Tá? Também colabora com a uniformidade. Certo, gente? Lembrando que se caso ficar alguma dúvida, vocês podem comentar no chat que no momento oportuno eu aí comento. Tá? Bom, apresentado esse panorama, nós podemos definir redação oficial. Eu utilizo a primeira definição. Redação oficial é uma forma de comunicação, por isso que nós vimos emissor, receptor, mensagem, signatário, né, destinatário. Tá? Então, nós temos a redação oficial como uma forma de comunicação utilizada pelo poder público sempre, por isso que é oficial. Tá? Essa palavra nos diz muito. Utilizada pelo poder público para se comunicar com ele mesmo, a administração pública escrevendo para a administração pública, ou com particulares. E aí, como disse para vocês, já foi pergunta de prova. Particular recebe documento oficial? É óbvio que sim. Tá? Tanto é que o exemplo, como disse, né, pedidos de patrocínio, né, recorrem à iniciativa privada. Aí, gente, outro ponto importante de comentar com vocês, o conceito trazido pelo Manual da Presidência, dizendo, então, que é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos, e aí vem essa questão de norma, de regrar a vida dos cidadãos, de regrar o funcionamento dos órgãos públicos, ato normativo, força de lei, né, gente? E também comunicações. Aí o manual faz uma ressalva que tem que ficar muito clara para vocês. Tá? Essa redação que nós estamos estudando hoje, ela é tratada do ponto de vista do poder executivo. Ou seja, não importa o legislativo, não importa o judiciário. Tá, gente? Porque esses poderes, eles têm, inclusive, manuais próprios. Certo? Então, não nos interessa o poder legislativo e muito menos o judiciário, tá? Muito menos o judiciário. Aí eu aproveito para comentar com vocês, a Letícia me mandou uma mensagem no Instagram dizendo o seguinte, né? Que nós temos, ela viu uma questão da objetiva trazendo termos em latim e pedindo a tradução, numerar uma coluna com a outra. Sim, gente, a objetiva ela usa às vezes o Caspari. E o Caspari ele tem um capítulo, né, em que se intitula Expressões e vocábulos latinos de uso frequente nas comunicações administrativas. E aí ele traz uma listinha, um dicionário de latim, digamos assim, e a banca objetiva ela copia, né, pede aí a devida relação, né? Então, né, era daqui do Caspari que a banca se valeu, tá? Aí ela me disse, eu vou dar uma estudada nisso, né? É assim, gente, vocês me perdoem, né? Eu não quero estar puxando as orelhas de ninguém, mas eu costumo dizer, né? Desde a primeira live que eu fiz, eu particularmente aproveitei o período da pandemia para fazer algo que fazia muito tempo que eu não fazia, que era me organizar e ser mais detalhista, né? Porque até então passava tudo batido, atropelando, né? Hoje eu, né, tive tempo de poder organizar os meus materiais, não ficaram ainda 100% prontos, mas muita coisa está mais atualizada, mais moderna. Então, o que acontece? Esse tipo de coisa a gente se dá conta se dedicando. Caiu termos em latim.
Eu não havia estudado isso ainda, né? Então, o que a gente faz? Vai e corre atrás, né? Então, ela me disse, vou dar uma olhada, vai que caia uma questão, né? E não dá para perder nada, então é assim. Bom, a redação oficial, gente, pelo manual, tem duas finalidades. Uma chamada finalidade básica, que é o essencial, digamos assim, comunicar com impessoalidade e com clareza. Clareza quer dizer se fazer entender, transmitir a mensagem. A impessoalidade, eu já expliquei para vocês, é não manifestar juízo de valor, não manifestar as impressões individuais. E a finalidade precipua, quer dizer principal, informar com clareza e também objetividade. Notem, gente, que duas vezes aparece a palavra clareza, tá? Duas vezes aparece a palavra clareza aí. E aí, gente, muita gente tem na sua cabeça, tá? Que redação oficial, tá? Que redação oficial é um tipo de documento burocrático que ninguém entende o que está escrito. E o manual da redação da presidência, em vários momentos, ele ressalva isso. Não, a ideia é, inclusive, que a linguagem seja simples, objetiva, precisa, sem firulas. Inclusive, o manual diz que não tem por que estar usando palavras sinônimas só para se aparecer. Usar palavras sinônimas para não ter a repetição, beleza. Mas usar palavras sinônimas só para mostrar que tem vocabulário, não precisa. Então, muita gente confunde redação oficial com burocracia, né? Então, o manual destaca lá, não, esse zerinho aí, né, com risco é não ao burocratês, tá? Então, por isso, a palavra clareza tão enfatizada. E como eu disse para vocês, né, pensando que redação oficial envolve atos de caráter normativo, norma, regramento, então vão estabelecer regras para a conduta dos cidadãos e também regular o funcionamento dos órgãos públicos. Funcionamento dos órgãos públicos. E aí, gente, nós temos aqui na tela os atributos da redação oficial, que antes eram chamados de características. Antes nós falávamos em impessoalidade, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Hoje é clareza e precisão, objetividade, que para mim, gente, precisão, objetividade e ainda mais concisão, que é ser enxuto, tudo é a mesma coisa, tá chovendo no molhado. Precisão, objetividade, concisão, para mim tudo é a mesma coisa, mas tudo bem. Coesão, que é a costura, as ligações entre as palavras, as frases, os parágrafos. Coerência, transmitir a mensagem, que tem tudo a ver com a clareza, andam juntos. Impessoalidade, que eu já disse para vocês o que é. Formalidade, formalidade tanto no tratamento formal, quanto na forma, o modelinho, de acordo com o modelo. Então, formalidade tem dois pontos de vista. O do respeito, digamos assim, pelo uso dos pronomes de tratamento, e da forma, o modelo, o documento, né, sendo naquele padrão que o manual determina. E a padronização entra junto aí, então, né? Não é como eu quero, não é o meu ofício, não é o meu requerimento, é o oficial. Gente, eu digo para vocês outra coisa que também aprendi muito, é sempre me apegar a algumas palavras que me transmitam uma mensagem, né? Estava lendo um livro da Eliane Brum, quase terminando, espero que hoje consiga, era mais uma meta do feriadão, né? A Eliane Brum, ela diz que as palavras não são ingênuas. As palavras têm muito a dizer por trás, né, do que apenas aquelas letrinhas e sílabas ali juntas, né? Então, ela destaca muito isso, assim, né? Essa questão da não neutralidade das palavras. Essa ideia do neutro é uma ilusão. Então, a palavra oficial muito deve dizer a vocês. Muito deve dizer a vocês. Bom, mas antes disso, eu gosto de sempre resgatar, e até a título de despedida, né, o nosso bom e velho LIMP do artigo 37 da Constituição Federal, aqueles princípios que até então, por enquanto, estão norteando a administração pública. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né, gente? E por que eu digo uma espécie de despedida?
porque vocês sabem que tem uma reforma administrativa em andamento e vai mudar, né? Os princípios são vários, não apenas o LIMP. Mas eu acho que eu vou continuar usando o LIMP por um bom tempo, porque o LIMP resume os principais atributos de todo e qualquer documento oficial. Força de lei, por isso que a gente falava em atos normativos, né, gente? Norma, então, a legalidade, tem que respeitar a lei, inclusive, sob pena de nulidade, né? Servem como prova. Impessoalidade, como disse para vocês, essa história de não manifestar, né, o nosso juízo de valor. Tá? Além disso, a moralidade no sentido da ética e da probidade, gente. Cuidado, as bancas, né, de vez em quando gostam de usar vocabulário diferente. Moralidade é a mesma coisa que probidade, é respeito à ética. Os documentos oficiais não podem, né, fugir disso. Vejam, gente, quantos documentos imorais nós temos. Vou dar um exemplo de três documentos imorais que nós tivemos. Documentos oficiais. O termo de posse do ex-presidente Lula pela presidente Dilma como ministro da Casa Civil para evitar uma prisão. A posse da filha do Roberto Jefferson como ministra do Trabalho no governo Michel Temer, sendo que ela tinha empregados a condição análoga de escravo. Ela tomou-lhe um processo trabalhista gigantesco, então ela ia virar ministra do Trabalho do governo Temer. E, por último, a tentativa de posse do Alexandre Ramage como superintendente da Polícia Federal, sendo que é amigo dos filhos e do presidente da República. Então, 3 documentos oficiais imorais que foram anulados, né, gente? Foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal, os 3. Então, para vocês verem que não é uma coisa, não é um privilégio de um governo, de outro, de um partido, de outro. E imagine, né, com todo esse discurso batendo na tecla, ainda saem esse tipo de documento. Por isso que vocês têm que estudar para o concurso, né? Antes de estarem no cargo. Publicidade, gente, eu daria, assim... Vocês sabem quem me conhece aqui, e tem gente que me conhece há muitos anos, né, gente? Desde as primeiras turmas, se duvidar. O que acontece aqui? A publicidade no novo manual de redação, ela tem uma interpretação bem bacana. Ela diz o seguinte: a publicidade tem tudo a ver com a linguagem. Então, o manual associa a publicidade à transparência, no sentido de dizer assim, não adianta tornar o documento público se ninguém entende o que está escrito. Não é verdade? Então, por exemplo, o juridiquês, quem é que aguenta? Né? Ninguém entende o juridiquês raiz, digamos assim. Agora o judiciário está mais ameno, tentando se aproximar das pessoas. Então, vocês veem, né? Não adianta eu publicar no Diário da União um determinado documento. Esses decretos, né, que regulamentam a nossa vida em tempos de pandemia, não adianta publicá-los, torná-los públicos nos sites da internet, circular pelo WhatsApp, sendo que tem uma linguagem, por exemplo, que ninguém entende. Tanto é que trazem desenhos, né, gente? Literalmente desenham para as pessoas entenderem. E, por fim, a eficiência, que se traduz em clareza, objetividade, concisão, precisão. Tudo isso é eficiência, porque a eficiência significa atingir, né, com pouco recurso os resultados, né, da forma mais efetiva, mais, né, que a política aconteça, a política pública, digamos assim, né? Então, a eficiência, gente, ela casa com todos esses atributos que nós vimos. Então, partir do LIMP, né, vai ajudar bastante vocês na interpretação, tá? Por mais que as bancas nossas sejam bem retas e diretas, com certeza vai ajudar vocês na interpretação. Tranquilo, gente? Estou falando pelos cotovelos, isso é a carência do feriado, né? Então, muita coisa a dizer. Olhem aqui, o princípio constitucional da publicidade não se esgota na mera publicação do texto, estendendo-se ainda a necessidade de que o texto seja claro. Então, publicidade é sinônimo de transparência e o contrário de obscuridade. Transparência, então, casa com clareza, casa com
concisão. Além disso, né, o manual vai nos dizer que a forma dos atos administrativos e dos documentos oficiais, porque são atos administrativos, vocês estudam lá com a Gisele, o que acontece? Segue uma tradição. Inclusive o uso dos pronomes de tratamento, né, gente? Eles vão sendo modificados, que nem o vossa mercê, que virou vós mercê, vocêncê, e chegou ao nosso você, né? Então, o que acontece? A tradição vem, tanto que o manual diz que os modelos, e não nós, eles são aperfeiçoados ao longo da história, ao longo do tempo. Eu sempre digo que no edital da Prefeitura de Santa Maria está o facsímile, né? Esses dias conversando com o pessoal da turma do português, eu acho, a gente falava, o facsímile não permite intervenção, né, gente? O e-mail, por exemplo, ele acaba tendo uma intervenção, tá? Uma intervenção, certo? Então, é possível invadir, hackear, traduzindo, né? Olhem o Dilema das Redes, se vocês puderem, né? O Dilema das Redes, o documentário, aquele da Netflix, que mostra essa invasão das nossas vidas planejada pelos, né, donos das redes sociais, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp. Né? Que diga-se de passagem, o dono é o mesmo, né? Das três. Então, gente, só para comentar, por exemplo, não sei se vocês já viram que no finalzinho de uma lei diz o ano da República do Brasil, é uma tradição. Tá? É um exemplo de tradição. Certo, gente? Bora lá. Outros procedimentos rotineiros na redação de comunicações oficiais foram incorporados ao longo do tempo, como as formas de tratamento e de cortesia, certos clichês de redação, a estrutura dos expedientes, né? E alguns modelos desapareceram e outros apareceram, tipo e-mail. E-mail já está, inclusive, no Caspari, né, gente? Agora, uma questão a comentar com vocês aqui, tá? Quando nós falamos em procedimentos rotineiros, já adianto, não se usa mais venho por meio deste. Tá? Por meio deste, essa expressão não se usa mais. E aí até o manual ensina a fazer duas formas de ofício. Uma forma de ofício, por exemplo, solicitando, informando alguma coisa. Informamos, né? Informa-se. E uma outra forma de ofício, que é o ofício como resposta a uma outra solicitação feita anteriormente. Aí o manual diz, se o ofício é uma resposta a outra solicitação feita anteriormente, é preciso, então, que venha a menção no corpo do texto, em resposta ao documento tal, ao requerimento tal, fazer menção ao que primeiro pediu. Tá? Então, isso é bem importante. Seriam as duas formas de produzir ofício. Bom, e aí eu vou falar rapidinho, tá, gente? Sobre os atributos, tá? Rapidinho, porque nós temos bastante coisa ainda para ver. Clareza e precisão, ser claro, ser objetivo, se fazer entender. Diz o manual, qualidade básica de todo o texto oficial. O mínimo que se espera, né, gente? O mínimo que se espera é que o documento seja inteligível, seja possível de ser entendido. Tá? A clareza não é algo que se atinja por si só. Depende de outros elementos, como, por exemplo, a impessoalidade, o uso do padrão culto da linguagem, a própria formalidade e a padronização contribuem para a clareza, e também a concisão. Concisão, gente, é o contrário de prolixidade. Prolixo é prolixo, conciso é objetivo. Tá? Então fica esse alerta aí para vocês. Tá? A revisão, gente, vai ajudar na clareza. E aí a gente diz muito, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, tá? O que ocorre aqui? Tá? Nós, como diz o manual, né, não existem assuntos urgentes, existem assuntos atrasados. Tá? Então, quer dizer, não é assunto urgente, né? Assuntos atrasados. Então, aquela coisa, a pressa inimiga da perfeição. E vocês sabem que eu já vi questão perguntando sobre a revisão. E eu nunca tinha lido o manual na íntegra, né, gente? Eu fiz isso na pandemia. Eu li o manual, né, parágrafo por parágrafo, tanto que esse material é novo, né? Quem foi meu aluno das turmas online de redação oficial já trabalhou com esse material, seja no CPC, seja nas minhas turmas particulares.
Mas o pessoal da prefeitura não, porque eu fiz na quarentena, né? Os frutos da quarentena. Então eu me prestei a ler o manual. E como ele enfatiza a questão da revisão. E, inclusive ele diz o seguinte, às vezes a gente domina tanto o assunto que a gente pensa, não vou revisar porque eu já sei. E quanto mais a gente sabe, às vezes é pior, né, gente? Porque aí a gente liga o automático. Então ele diz, né, a revisão atenta exige necessariamente tempo. A pressa com que são elaboradas certas comunicações quase sempre compromete a sua clareza. Não se deve proceder à redação de um texto que não seja seguida por sua revisão. Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados, diz a máxima. Evite-se, pois, o atraso por sua indesejável repercussão no redigir. Tá? Então fica a dica, né? Não existem assuntos urgentes, há assuntos atrasados. É assim na nossa vida, né, gente? Muitos estão agora, ó, ralando, porque, né, a gente tinha uma perspectiva de prova para o ano que vem. Agora essa notícia que veio direto do gabinete, tá, gente? A notícia da prova em dezembro não fui eu quem larguei a lebre primeiro. Veio direto do gabinete do prefeito, tá? Um grupo de turma. Depois eu que tive uma segunda confirmação, mas, né, a informação veio de dentro dos bastidores. O texto, claro, né, gente, é óbvio, ele facilita a imediata compreensão, né, do leitor. Tanto que a gente diz, eu tenho um aluno particular, né, vai fazer prova sábado agora, de 11 aninhos, e ele escreve frases muito longas. Eu digo, tem que escrever frase curta, porque ninguém quer estar relendo. E daí ele me diz, né, assim, né, a pessoa quer ler e entender na primeira, digamos assim. Isso aí, tá? Então, só para revisar, impessoalidade, padrão culto, formalidade e padronização, concisão, mais a indispensável releitura, contribuem para a clareza, porque a clareza não se dá, digamos assim, por si só. Tá? A clareza não se dá por si só. Certo, gente? Tranquilo? Espero que vocês estejam acompanhando aí. Tá? Mais uma vez, a pressa é inimiga da perfeição. Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados. A precisão, então, complementa a clareza, é aquele olho clínico, né, gente? Articular a linguagem comum à técnica para perfeita compreensão da ideia vinculada no texto, lembrando que não há problema em utilizar a linguagem técnica, né, gente? Desde que, ao se usar essa linguagem técnica, se faça a nota de rodapé explicando, tá? E aí, olhem isso aqui, também aposto na minha de prova. Eu aposto na publicidade e aposto nisso aqui. Manifestação do pensamento da ideia com as mesmas palavras, evitando o uso de sinônimas. Mas não é evitando por evitar, é evitando o uso de palavras sinônimas com um propósito meramente estilístico. Quer dizer, para se mostrar. Claro que a gente evita repetir palavras, mas, né, aí a ideia é nós termos um cuidado, né, um cuidado com usar palavras sinônimas só para se mostrar, digamos assim. Tá? O que mais que nós temos? Escolher expressões ou palavras que não confiram duplo sentido ao texto. Então, isso é ser preciso, né, gente? Horrível é a gente ler e entender mais de uma coisa. Né? Sexta mesmo, uma colega me disse, o que o Ministério Público está querendo aqui? Ele está pedindo a implantação do benefício previdenciário do INSS. Agora, já de imediato, na sentença. Eu confesso a vocês que foi um desafio entender o que o Ministério Público estava querendo dizer ali. Estava bem complicado. Né? Então, gente, é isso, a ambiguidade. Muitas vezes a gente usa o seu, o sua. Seu e sua sempre geram ambiguidade. Né? CESP gosta de pedir reescrita. Né? E gosta de pedir também aquelas, para dizer se está certo ou se está errado, se o trecho está de acordo com a norma culta. É um estilo, né, da banca. E às vezes o problema está, o erro, não é um erro de português. É um erro, gente, de ambiguidade. Eu leio e entendo mais de uma coisa. Isso é super prejudicial para a precisão. Tá? Precisão é olho clínico, reto, direto. Nada de possíveis interpretações.
tá? Por isso que as palavras sinônimas podem ser prejudiciais. E reitero, não há problema em usar a linguagem técnica, porém, com as devidas notas de rodapé, esclarecendo, tá? Objetividade é quase a mesma coisa, direto ao assunto, sem encher linguiça. Né? Uma amiga acabou de me dizer no WhatsApp, os títulos dos teus textos são muito grandes, teus artigos. Eu gosto de dizer tudo no título. Né? A minha orientadora não gostava do mestrado, ela cortava tudo, talvez é porque eu seja muito fora da objetividade, enrolava um pouquinho, né? Bom, eu não sei vocês, mas eu tive aula disso de redação quando eu era aluno de pré-vestibular, a separação, gente, entre ideias principais e ideias secundárias, né? O que é principal a gente mantém, o que é secundário talvez a gente retire, né? Então, o famoso tópico frasal, lembram? A ideia principal do parágrafo. Então é importante a gente ter essa noção, né? Para dizer o que precisa dizer em poucas linhas, né? Até porque nós temos uma administração pública morosa, ineficiente, né, gente? Então, quanto mais objetivos nós formos, melhor. Eu tive muita sorte na minha carreira jurídica, porque eu trabalhei com um defensor público que não gostava de encher linguiça e trabalho com um juiz que detesta encheção de linguiça. Cortem, não precisa mencionar isso, não precisa repetir aquilo, né? Então, a objetividade é direto ao ponto, ideias principais. A objetividade, então, vai conduzir o leitor a um contato mais direto com o assunto, sem subterfúgios, sem excesso de palavras e ideias. É o famoso corta. Muita gente diz que o texto muito objetivo ele é grosseiro, tipo, tá dando patada. Não, né? É uma confusão que se faz, tá? Então, objetividade não é, né, ser grosso, ser rude, tá? Concisão é o contrário de prolixidade. Prolixo, prolixo. Às vezes dá problema ser muito conciso, né, gente? Se a vida te der um limão, caipira, né? Se a vida te der um limão, faça dele uma limonada. Mas aí vejam, né? Foi tão conciso, tão enxuto, que, né, deu uma outra interpretação. Gente, diz o manual, tá? Lembrem que quando ele falava da clareza, tá? Quando ele falava da clareza, ele dizia que a clareza deve ser a qualidade básica de todo documento oficial. E a concisão, ele diz que é antes uma qualidade do que uma característica. Antes uma qualidade do que uma característica. Ou seja, como as pessoas gostam de falar bobagem, encher linguiça, né? Então, quem consegue ser conciso ganha pontos. Então, a concisão é antes uma qualidade do que um simples atributo. Porque está faltando gente concisa. Cuidado, muita gente confunde concisão com escrever pouco. Concisão é diferente disso, tá? Não se deve de forma alguma entendê-la como economia de pensamento, isto é, não se devem eliminar passagens substanciais do texto no afã, no desejo de reduzi-lo em tamanho. Vocês lembram, gente, quando a gente fazia textos que ficavam muito longos e o professor dizia que era só tantas páginas? Eu estou passando por isso. 3 artigos que eu escrevi na pandemia de 20 páginas estão caindo aí para, enfim, muito menos, né? 15, 12. Teve um que eu escrevi 21 páginas, eu e os estagiários lá da Justiça, nós tivemos que deixar em 12. Imagina de 20 e poucas para 12. Foi um horror, né? Então a gente faz isso, corta. Só que tem que cuidar, né, gente? Para ver se a coerência se mantém, se a mensagem segue sendo dada. Então eu coloquei ali para vocês. Escrever com a quantidade de palavras necessárias para se fazer entender, o que é diferente de escrever pouco. Tá? Diferente de escrever pouco. E aí, então, pelo princípio da economia linguística, máximo de informações com o mínimo de palavras, mas esse mínimo não deve ser entendido como escrever pouco. E aí você me pergunta, mas como eu consigo chegar a este nível? Né? Principal ponto, né, gente? Domínio do assunto. Conhecer o assunto e depois a boa e velha
revisão, que eu já enfatizei para vocês aqui. Coesão, costura, ligação, coerência, mais uma vez, transmitir a mensagem. Então, é indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais atributos favorecem a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases, os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Então, o que nós verificamos aqui, né, gente? Que o manual de redação ele fala muito mais da coesão, né, que é esse entrelaçamento, essa costura. Ele não enfatiza tanto a coerência, até porque já falou muito. Então, vejam nos exemplos na tela. O deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele aguardou a decisão do plenário. Ele, o deputado, o TCU apontou estas irregularidades, estas para algo a ser dito, falta de assinatura e de identificação do documento. Às vezes, ao invés de usar um pronome, por exemplo, a gente usa uma palavra sinônima. Exemplos abaixo. O presidente assinou o acordo. Ao invés de dizer ele, o chefe do Poder Executivo Federal é o mesmo presidente. Tá? Então, existem maneiras, né, de se fazer essa costura. Inclusive, esses dias, uma estagiária estava me comentando, ela dizendo como as tuas escritas são extremamente coesas, a costura. Eu faço um trabalho, gente, quase artesanal. Realmente me preocupo muito em fazer a perfeita coesão. Adoro. Acho que um bom texto ele precisa ter essas costuras aí. Bom, indo em frente, nós temos a impessoalidade, né, gente? Mais uma vez, né, nessa ideia de não manifestar aquilo que nós pensamos, né? Então, a ausência de impressões individuais de quem comunica. Além disso, impessoalidade de quem recebe a comunicação, tá? Por mais que, né, seja alguém conhecido, a gente tem que manter esse distanciamento. E como nós vimos, o assunto é sempre ligado à administração, então do caráter impessoal do próprio assunto. Além disso, gente, está aqui nesta tela, a padronização e a uniformidade contribuem muito para a impessoalidade. Eu olho um ofício bem diagramado, bonitinho, de cara eu já me dou conta que ali nós temos, né, algo impessoal, por causa de toda aquela pompa, né, de toda aquela organização ali. Tá? Bom, coloquei aqui na tela para vocês, tá? Não é proibido o uso da primeira pessoa. O manual não proíbe. É proibido juízo de valor. É proibido opinião. Tá? Então, cuidado, são situações diferentes. O que contribui para a impessoalidade, além da padronização e da uniformidade? A concisão, a objetividade, a clareza, a formalidade. Tá? Então, além da padronização e da uniformidade, o manual traz mais esses elementos: concisão, objetividade, formalidade e clareza. Certo, gente? Então, só para alertá-los sobre mais este atributo. 3.6, formalidade. Então, tem a ver com formal, pronomes de tratamento e também a forma. Formas são os modelos, os documentos, tá, gente? Então, os dois pontos de vista, tá? Pronomes de tratamento e também a forma, os modelos, os gêneros, duplamente aí a palavra. A formalidade diz respeito à polidez, à civilidade, no próprio enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação. Eu gosto muito desse trecho, gente, quando vem a palavra polidez. Muita gente entende que o uso de pronome de tratamento é algo pedante, né? É algo pedante. O manual diz que é algo polido,
que é uma prova de civilidade. Tá? Particularmente pactuo, né? Em que pese não gostar muito dos pronomes de tratamento, mas eu acho que tem a ver, né? Porque tem que ter esse distanciamento mesmo, tem que ter essa formalidade. Tá? Além disso, o que mais nós temos aqui? Nesse sentido, gente, é importante vocês entenderem, aqui eu faço um paralelo com o nosso português. A linguagem dos documentos oficiais, ela precisa ser compreendida por todos. Mas não quer dizer que fora dos documentos oficiais, eu preciso que vocês me entendam bem, que fora dos documentos oficiais não se possa utilizar as nossas gírias, o nosso internetês. O problema, né, o que nós temos que hoje entender é que não se fala nem certo nem errado. Nós falamos em adequado e inadequado. Tá? Adequado e inadequado. Certo, gente? Então, fica esse alerta para vocês. Muita gente confunde aí, né? Porque, enfim, nós precisamos... né? Isso aqui é erro de português. Hoje em dia, nós não usamos mais isso. Nós falamos em adequação e inadequação. Então, a norma culta ela é adequada para os documentos oficiais porque ela é a linguagem compreendida por todos. Gírias, regionalismos, jargão, que é a mesma coisa que linguagem técnica, fazem parte de uma linguagem restrita. Fazem parte de uma linguagem restrita. Por isso, né, que nós temos que optar por uma linguagem que seja comum a todos os usuários do idioma. E mais uma vez eu bato na tecla quanto à linguagem técnica, que são os jargões. É a mesma coisa. Podem ser usados? Podem, mas com os devidos esclarecimentos, as devidas notas de rodapé. Tá? Bom, aí coloquei aqui na tela para vocês, vou deixar somente a tela. Tá? Algumas questões, né, gente, que nós temos que tomar cuidado. Vocês já devem ter escutado falar ou leram o livro Corpo Fala. Com o corpo nós podemos, né, fazer vários malabarismos. Inclusive eu estou fazendo alguns aqui, como mexer a mão, como aumentar ou diminuir meu tom de voz. Na linguagem escrita nós não temos isso. Né? O propósito de um documento oficial é informar com clareza e objetividade, comunicando com impessoalidade e clareza. Né? Por que se opta, então, pela linguagem escrita? Porque ela tem maior vocação para a permanência. Porém, precisamos lembrar que ela se vale apenas dela mesma. Ela se vale apenas dela mesma. Tá? O padrão culto da língua, ou o que nós chamamos de norma culta da língua, gente, se atém às regras da gramática formal. E, mais uma vez, reitero, é um vocabulário comum ao conjunto de usuários do idioma. Conjunto de usuários do idioma, certo? Bom, é importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais. Léxico, gente, é vocabulário, conjunto de palavras de uma língua. Então, ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulares, né, que nem as gírias. As gírias vêm e vão. Das idiosincrasias, que são essas, né, quebras sintáticas linguísticas, permitindo por essa razão que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Então, sempre que vocês vejam aí, né, gente, entre aspas, é o que o manual mesmo diz. E eu gosto muito dessa citação que está aí na tela para vocês. O manual vai dizer que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem. Por isso se usa o padrão culto da língua. Já que não tem o padrão oficial, resta utilizar o padrão oficial de linguagem. Tá, gente? E aí vocês imaginem, né? Nós largarmos o nosso gauchês, por exemplo, num documento oficial, né? Ia ser um problemão, tá? Aí, né, gente, recomendações. A língua culta, ela é contra a pobreza de expressão e não contra a sua simplicidade. Então, pobreza de expressão é uma coisa, simplicidade é outra.
O uso do padrão culto não significa empregar a língua de modo rebuscado ou utilizar figuras de linguagem próprias do estilo literário. E além disso, né, por isso que é fundamental termos a nossa mesinha lá, um dicionário e uma gramática, a consulta ao dicionário e à gramática é imperativa, ela é fundamental na redação de um bom texto. Então, particularmente concordo com tudo que está dito aqui, né? Muita gente confunde pobreza de expressão com simplicidade. São coisas diferentes. Eu, por exemplo, escrevo simples, mas não quer dizer que eu escreva pobre, tá? Trouxe para vocês um lembrete sobre a linguagem técnica. Deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de evitar o seu uso indiscriminado. Certos rebuscamentos acadêmicos e mesmo o vocabulário próprio a determinada área são de difícil entendimento por quem não esteja com eles familiarizado. Deve-se ter o cuidado, portanto, de explicitá-los em comunicações encaminhadas a outros órgãos da administração e em expedientes dirigidos aos cidadãos. Imagine, né, gente, um cidadão comum, né, a dificuldade que vai ter de entender uma linguagem técnica. Aí, só para reforçar, não existe um padrão oficial de linguagem, né? Se obedece, claro, à norma culta, que tem uma tradição. Padrão culto, simplicidade de expressão, ok. Pobreza de expressão, então aquele Vzinho é para ser isso aí, pode usar. Pobreza de expressão, não, né? Pobreza, né, é uma coisa que não é boa, tá? Além disso, o que mais que nós temos aqui, tá? Mais uma vez, é possível a utilização da linguagem técnica, porém é necessário explicitá-la, traduzi-la, explicá-la. Para isso, pode ser feito o uso de notas de rodapé. E, mais uma vez, não ao burocratês. Muita gente confunde, não tem nada a ver. Último pontinho aqui, então, né? Padronização tem a ver com padrão, né? Então, tem a ver, inclusive, com os papéis uniformes, com a clareza datilográfica, nós vamos ver margem, parágrafo, a correta diagramação, tá, gente? A correta diagramação. Então, muito a ver com a apresentação dos textos, tá? A clareza datilográfica, o uso de papéis uniformes para o texto definitivo e a correta diagramação do texto são indispensáveis, portanto, para essa padronização. Tá? Então, muita coisa colabora. Isso é bem importante nós também refletirmos, né, gente? Os atributos, digamos assim, eles não existem por si só. Eles precisam uns dos outros, né? Então, um influencia no outro e assim sucessivamente. Tá? Um influencia no outro e assim sucessivamente. Certo, gente? Até aqui, dúvidas, angústias, né? Estão situados? Bom, para, enfim, não poluir a cabeça de vocês, eu acreditei que num certo tempo a gente conseguiria ser mais célere. Eu proponho que nós dividamos a nossa live num outro momento para falarmos sobre os pronomes de tratamento e sobre os modelos. Então, hoje nós vamos ficar por aqui, vamos manter o foco nessa apresentação do panorama, da definição de redação oficial e dos atributos. Vimos um a um, certo? Aí vocês vão digerir isso, né? Vão pontuar, vão criar dúvidas, se for o caso, e aí nós marcamos uma próxima live para que nós possamos, então, estudar os pronomes de tratamento e o ofício, as características do ofício. Fica tranquilo, gente? Pode ser por aí? Tudo ok com vocês? Logo mais, eu continuo com uma galera que está aqui, inclusive, né? Então precisamos fazer um intervalo entre um momento e outro. Então, gente, fiquem tranquilos que eu vou escolher uma data propícia para nós, aí que a maioria possa assistir novamente, certo? Peço que vocês revisem a live, anotem os pontos principais que foram ditos. Muita coisa eu falei, né? Então,
é importante pausar o vídeo depois, o YouTube deixa para nós e certamente a gente se encontra numa próxima live para concluir essa revisão, tá? Boa noite para vocês, alguns eu encontro logo mais, até mais, pessoal, a gente se vê.